boa noite. De regresso ao Combate Blocos, hoje frente a frente, duas gerações completamente diferentes e perspectivas políticas também completamente diferentes. Rodrigo Moita de Deus, do Bloco 31 da Armada, e Vítor Dias, de O Tempo das Cerejas. Hoje continua a campanha a ser marcada por um assunto não diretamente ligado às eleições legislativas, mas de facto que tem marcado todo o discurso político, reações de todos os partidos em relação à admissão de Fernando Lima, o assessor para a comunicação social de Cavaco Silva. O Presidente da República ontem mesmo deixou cair o seu homem forte, conhecido como o Homem Sombra. Ele, de facto, acompanhou Cavaco Silva ao longo de mais de 20 anos, praticamente 25 anos, desde que Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, e agora cai Fernando Lima, que foi associado pelo Diário de Notícias como o homem que divulgou a suspeita de Belém em relação às escutas feitas alegadamente pelo Governo. Rodrigo, eu começo por ti. De facto, isto é algo... Continua a haver casos todos os dias em relação a casos paralelos que não relacionados diretamente com a campanha, mas continuam a marcar, não é? Eu não sei porque é que dizes que são casos paralelos, são casos da campanha, claramente da campanha, para o bem e para o mal, inevitavelmente ligados à campanha. Eu começo por dizer que gosto muito de Fernando Lima, tanto como pessoa, como profissional, e sempre admirei a sua extraordinária lealdade ao Presidente da República. Posto este disclaimer, graças a Deus que eu sou monárquico, porque esta trapalhice toda, de facto, só embaraça a República. E trapalhice de ambos os lados. Ou seja, a pouca dignidade com que todo o caso, de um lado e do outro, foi tratada, das escutas, do não escuta, do há suspeitas, do não suspeita-se. Aquela capa do DN é uma vergonha. É uma vergonha para qualquer pessoa, independentemente de quem é que pôs a notícia, quem é que não pôs a notícia. Aquilo não se faz, a não ser em campanha. E, portanto, isto é um incidente de campanha. Vamos relacioná-lo assim. Marca a campanha, marca. Cavaco Silva devia ter falado. Parece-me que o PSD precisava urgentemente que Cavaco Silva falasse. Até porque pode acontecer aqui uma coisa extraordinária. O Fernando Lima fazer de Yoko Ono desta campanha, não é? E acabar por desbaratar todo o capital que o PSD foi conquistando ao longo dos meses. Vítor, a sua opinião? Eu também, sobre esta matéria, teria muitas perguntas para fazer, mas eu tenho consciência de que este é daqueles problemas que em política se podem resumir desta forma. Os métodos contestáveis que se usam acabam por sobressair e já ninguém liga mais à substância das coisas. Ou seja, na primeira operação de informação, que ao que parece envolve Fernando Lima e o público, portanto, é um método condenável e que a opinião pública recebe mal. Mas depois também há agora uma segunda operação de contra-informação, que é a divulgação do meio interno do público, que também não é feita, certamente, inocentemente. Eu acho que isto lateraliza os temas centrais da campanha e para não me estar a envolver em perguntas miúdas que vão contra a corrente geral da opinião pública, aliás, eu tenho a ideia que também que avançou esta segunda operação sabia qual era o resultado, ou seja, sabia que era um resultado que tendencialmente seria favorável ao PS e desfavorável ao PSD, tanto mais que a sua líder não teve a prudência de não, digamos, aproveitar o assunto, mas sobretudo a declaração que me apetece mais fazer como cidadão e como ex-político ativo é a ideia de que este é o mundo que me é profundamente estranho e que é completamente estranho aos valores em que eu politicamente me formei. E para que os cidadãos às vezes não pensem que isto é tudo igual, já aqui num debate disse que não reclamo para mim e para os meus nem a perfeição nem a santidade, mas eu aproveito para dar um testemunho pessoal. É que eu, durante mais de um quarto de século, fui responsável das relações do PCP com a comunicação social. Mas hoje, no dia em que se falam destas coisas, posso perguntar: se houver algum jornalista neste país que seja capaz de testemunhar que o Vítor Dias alguma vez combinou com ele qualquer operação de informação ou contra-informação, se levante e que diga. Atenção, deixa-me aqui fazer um parênteses. Primeiro, aprecio que o Vítor Dias esteja a tornar cada vez mais monárquico. À semelhança, eu também me parece que o regime precisa urgentemente de uma injeção de dignidade. Vamos fazer aqui um parênteses, é que, voltando ao princípio do caso, era bom pensarmos isto nos seguintes termos.
há escutas ou não há escutas? É a pergunta mais interessante que se pode colocar. Independentemente disto, se o assessor pôs a notícia, não pôs a notícia, etc, etc, eu como cidadão, eu adoraria saber se o Sr. Presidente da República, ou se a Casa Civil do Sr. Presidente da República está sob escuta. E isso é uma questão que parece passar de menos importância. Estamos aqui todos a falar do assessor e da capa. Já agora, se me puderem esclarecer sobre este assunto, tanto de um lado como do outro, já agora, se me puderem esclarecer se o Sr. Presidente está sob escuta ou não. É uma perguntinha que me parece que é um bocadinho relevante. Mas isto está a afetar o PSD? Afeta inevitavelmente o PSD, ou seja, a forma vou agora fazer uma maldade enorme, mas a forma trapalhona, parece uma brincadeira de gaiatos. Parece que estão ali uns irreverentes a brincarem à política, mas a forma trapalhona como o caso foi resolvido, como não houve declarações e depois houve declarações, os para trás e para a frente, as atrapalhações todas afetam inevitavelmente o PSD. Porque lá está, Manuel Ferreira Leite, quer se queira, quer não, por muito que ela não queira ter uma imagem muito ligada ao Sr. Presidente da República, a credibilidade, a questão da confiança, e isto é uma machadada como dificilmente podia ser dado. E, curiosamente, o tiro no pé é dado a partir de Belém. Parece que o Sr. Presidente da República tem algum problema contra o Dr. Ferreira Leite. Isto vai afetar o PSD? Eu não tenho nenhuma certeza sobre isso. A única intuição que eu tenho, mas isto é absolutamente falível, é que pode ser falta de memória minha, mas creio que já há muitos anos não me lembro de uma campanha onde os elementos de volatilidade ou de incerteza de juízo sobre o efeito de certos acontecimentos seja tão grande. Não creio que sejam de modo a provocarem alterações numericamente muito significativas, mas confesso que tenho que para vários lados e beneficiando ou prejudicando diversas forças em presença, tenho a ideia que há aqui uma certa volatilidade que eu não sei. Tenho o pressentimento que há de haver uma fatia considerável e possivelmente que pesará de portugueses que está um pouco, digamos, perturbado com tudo isto. Talvez às segundas pensando uma coisa, à terça tendo outra inclinação, mas isto a mim, digamos, enquanto cidadão e enquanto, digamos, pessoa que se move por convicções políticas, a mim preocupa-me é a lateralização que isto representa do que devia ser o objeto central desta campanha e que, como já aqui repeti, deviam ser, sobretudo, primeiro que nada, aos 4 anos e meio de governação do PS e depois, de uma forma mais lata, aquilo a que os comunistas chamam a política de direita seja feita por uns ou por outros. Nego veementemente que isto seja uma política de direita, mas eu já agora não resisto só a dar mais uma chega sobre este assunto. Não podemos perder a noção, convém ganharmos aqui um bocadinho de distância. O DN fez uma capa em que revelava o nome de uma fonte, de um jornal concorrente, com a fotografia da fonte. E não há uma ERC no meio disto tudo, não há, não sei, um conselho deontológico, um provedor dos leitores. Nós temos noção do que aquilo é, com os nomes todos, com a fotografia do Sr. Carrapachado. Ficámos todos tão espantados, ou não, a informação era mais ou menos pública. Às vezes nos esquecemos do que há um jornal que publica a fotografia de uma fonte, um jornal concorrente, e ficamos entretidos outra vez a brincar às campanhas eleitorais. Não é normal. De qualquer forma, tudo isto tem feito com que a campanha do PS continue a somar pontos, digo eu. Depois de um fim de semana bastante forte, com apoios de Mário Soares, de Manuel Alegre, por parte do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Rangel, portanto, figuras fora, que não estão diretamente ligadas à campanha, mas Manuel Alegre e Mário Soares... Mário Soares uma mais-valia eleitoral, mas tudo bem. De qualquer forma, aquilo que notava é o seguinte, sente-se uma certa união, ou pelo menos um esforço de transmitir uma união no Partido Socialista, e será de facto que existe uma desunião por parte do PSD? Não, vai aliás acontecer nos próximos dias, e já começou ontem a acontecer um cerrado de fileiras do PSD, o que também é normal. Ontem apareceu Moraes Charmente e Pedro Passos Coelho ao mesmo tempo, coincidência. E por acaso acho que até foi uma coincidência ao lado da líder do PSD. Parece-me que isto vai agora acontecer também no PSD, até por uma questão de todos os putativos líderes agora têm lá que demonstrar a sua lealdade e têm que dizer que estão com o líder neste momento difícil.
Portanto, isso é normal. Relativamente ao PS, aquilo que se passa é que eu estou a fazer uma campanha absolutamente extraordinária no sentido de não conseguirem, de não deixarem discutir 4 anos e meio de governação, tal e qual como o Vítor Dias estava a explicar. É uma campanha de mestre, brilhante. Parece que não são governo. Parece que não são governo. Parece que o Primeiro-Ministro não despediu, não demitiu os ministros todos à porta de um estúdio de televisão. É uma coisa absolutamente extraordinária. E cá vamos, cantando e rindo, não é? Discutindo assuntos laterais. É verdade, muito embora este não seja um assunto lateral, seja um assunto bastante importante, muito mais importante do que nos quer parecer, mas sem discutir aquilo que é os 4 anos e meio de contas, de balanço e contas que o Sr. Primeiro-Ministro é capaz de apresentar. Vítor, só 2 coisas muito breves. Uma é que eu não sou daqueles que estou agora a descobrir que os bastidores da relação entre os média e as instituições políticas ou os partidos não são propriamente flor que se cheira. Ou seja, eu já sabia isso há muitos anos. E até no meu blog já escrevi e lembrei que o jornal que fez esta partida ao público, que foi o Diário de Notícias, publicar um banco de correspondência interna, é um jornal com uma grande autoridade para falar, porque já ninguém se lembra, a não ser eu, porque guardei esse papel, que há uns anos, com outra direção, o Diário de Notícias, em nota da direção, confessou em primeira página, coisa rara no mundo inteiro talvez, que negociava o teor das suas manchetes com um senhor chamado Dr. Fernando Negrão, então diretor da Judiciária, que negociava o teor das manchetes. Ou seja, foi nesse dia que desabou o mito da independência, dos jornais que decidem sobre si próprios. Portanto, há estes antecedentes. O segundo é o meu desgosto por estarmos a discutir isto, quando eu acho que, do meu ponto de vista, devíamos estar a discutir uma coisa que vinha para casa do Diário de Notícias na sexta-feira passada, que o Jerónimo Sousa falou, e a quem ninguém ligou nenhuma, que é apenas isto, que é, segundo o Diário de Notícias e a Associação de Bancos Portugueses, no primeiro semestre deste ano, a banca pagou de taxa efetiva de IRC 9,6%. No primeiro semestre do ano anterior tinha pago 12,6%. E o que eu gostava é que os portugueses tivessem diante dos olhos isto com mais uma informação, que é que o PS em 2006, em novembro de 2006, conforme um título do Público do dia 22, titulava Governo vai atacar fiscalmente a banca, o PS em 2006 conseguiu que toda a discussão orçamental fosse feita debaixo desta ideia de que agora é que vamos pôr a ordem na banca. Ou seja, passados 3 anos, a banca pagou, no primeiro semestre deste ano, 9,6% de taxa de IRS. As pessoas que porventura nos escutarem em casa, que respondam que taxa de IRS é que pagaram da última vez. A banca é inevitavelmente o grande motor da economia. Não vou fazer agora o julgamento da política do engenheiro José Sócrates. O meu problema não é com a baixa taxa de IRC da banca. O meu problema é com a alta taxa de IRC para as outras empresas. Ou seja, eu não... Sim, também. E é claramente, o setor da banca é um setor absolutamente atípico, onde a presença do Estado é mais do que excessiva. Ou seja, isto é o Estado a proteger-se a si próprio. Isto é o Estado a proteger os privados. Não. O maior banco português é um banco do Estado. E esse banco do Estado tem participações em todos os outros bancos, tal como tem participações nas maiores empresas portuguesas. Aliás, há uma coisa extraordinária, que é cada vez que ouço a esquerda a falar sobre a privatização do setor da saúde, eu gostava de lembrar que o maior grupo privado de saúde em Portugal chama-se Hospitais Privados de Portugal e pertence ao Estado, à Caixa de Depósitos. Mas o problema aqui não é um excesso de intervencionismo dos privados, é um excesso de intervencionismo do próprio Estado. Do próprio Estado. E falo da pior maneira possível. Resumindo aqui, o problema não é a taxa de IRC dos bancos ser baixa, o problema é a taxa de IRC das empresas ser alta. Demasiado alta. É baixar a taxa de IRC das empresas e aproveitar então este motor da economia. Esta do problema não está em ser baixo, está dos outros ser alto, é bem imaginada. Mas quem for a casa, ao último talão que recebeu do IRS com as contas finais, verá que até um simples trabalhador modesto pagou mais de IRS do que a banca. A banca legalmente devia pagar 20% de IRC. Dou-lhe toda a razão, Vítor. Dou-lhe toda a razão. O problema, pode dizer que é a língua de madeira dos comunistas, mas isto não há outra maneira de falar. Chama-se isto uma política de classe. Tem toda a razão, mas eu concordo absolutamente consigo. Só que estou a explicar é que isto é o Estado a proteger-se a si próprio
É o Estado a tentar proteger o seu setor bancário, e não nos podemos esquecer dos problemas todos que a Caixa de Depósitos tem tido. A Caixa de Depósitos tem corrido a todos os incêndios, isto tem um custo financeiro, tem um custo muito grande, não é o Estado a proteger os privados. E o meu problema é exatamente com a taxa de IRC das pequenas e médias empresas. Eu não, acabei de dizer não pequenas e médias, agora dei aqui, foi um momento de Manuel Ferreira Leite, isso já me passa, estou ao Paulo Portas. E com a taxa de IRS dos portugueses, mas tem toda a razão. Aliás, é absolutamente incompreensível que um trabalhador receba 1.000 euros e a sua entidade empregadora tenha que pagar 2.000. Porque o seu custo, o meu custo, não é o nosso ordenado líquido. É o nosso ordenado líquido mais 100% que o Estado leva sempre. Ou seja, voltamos outra vez ao excessivo peso do Estado na economia. O Estado é um monstro, de facto, que não deixa prosperar. Aliás, na última semana saiu um relatório muito engraçado que dizia: fecharam 50.000 empresas no ano de 2009. Isso sim, no ano de 2008. Isso é um dado relevante. E saiu outro, o estudo da OCDE, que previa 650.000 desempregados até 2010. Estes dois factos estão absolutamente correlacionados. Enquanto nós asfixiarmos a economia com o peso do Estado e apagarmos as sucessivas asneiras do Estado, porque é preciso pôr todos aqueles desvios orçamentais do túnel de não sei onde, mas do TGV, tem um custo. E são as pequenas e médias empresas que pagam e são as famílias que estão a pagar. Isso sim é que é uma vergonha. Mas vamos acabar por aqui só apenas com uma referência, que é uma discussão mais fundo sobre estas coisas. Levava-nos, por exemplo, à patente contradição que há entre duas coisas, que são entre uma tese económica ou política que é comum ao PS e ao PSD, que é a seguinte: toda a aposta no aumento das exportações. E eu não posso deixar de estar de acordo com a importância que as exportações têm na solução da crise nacional e do desenvolvimento nacional. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, depois fizeram coincidir isto com um discurso de grande amor às pequenas e médias empresas. A grande maioria das pequenas e médias empresas trabalha para o mercado interno e não para a exportação. Tem toda a razão. Aliás, no último debate eu também referi isso à Marta Rebelo. O modelo do país do sapato barato acabou. Portanto, vivemos aqui num equívoco. É o que é que queremos exportar. E, de facto, as pequenas e médias empresas operam para o mercado nacional. Mas, quando estiverem asfixiadas com taxas fiscais à volta dos 40% ou mais por cento, também não vão nunca desenvolver, nem nunca vão exportar. Portanto, tudo isto vivemos aqui um bocadinho à volta do mito. E lá está. Depois a Caixa de Depósitos lá tem que ir a correr por meter 1.000 milhões no BPN, e depois tem que ir a correr porque o túnel do Recio deu buraco, deu só 500 milhões de buraco, e andamos a pagar com o dinheiro dos nossos impostos as neiras e as neiras sucessivas do Estado. Rodrigo, só para terminar, e acho que neste Eu ia ponto... acabar com uma frase do Ronald Reagan, que quer dizer que o problema aqui, o Governo não é a solução para os nossos problemas, o Governo é o problema. Este assunto acho que ficou bem esclarecido, a vossa divisão em relação à argumentação neste assunto. Eu queria terminar apenas com uma questão, que uma vez que é a derradeira oportunidade que eu tenho de vos perguntar, estamos já numa fase final da campanha. Falámos no início da divisão entre PS e PSD, quem é que pode ganhar vantagem neste momento. Há aqui um ponto que é em relação ao peso que os outros três partidos com assento parlamentar podem ter nestas eleições. Em relação ao CDS-PP, poderá ganhar alguns votos com algum desentendimento e desorientação no PSD, e à esquerda há aquela luta de Bloco de Esquerda-CDU, luta entre aspas, com uma certa sensação de que de facto o Bloco poderá ganhar um peso maior daquilo do que se estava à espera. Gostava que fosse um pouco breve nesta tua avaliação e queria que lançasse uma perspectiva em relação ao papel destes três outros partidos. Parece-me que vai haver a tendência, por parte do PSD, não vou fazer de adivinho, mas cheira-me que vai haver a tendência do PSD de extremar o discurso e dizer: vocês vão ter um governo socialista refém do Bloco de Esquerda, de Francisco Louçã, o que não foge muito à verdade. Por outro lado, o CDS, se há uma desistência de votos no PSD, o CDS terá com certeza há ali uma margem de descontentamento que vai capitalizar, mas isso é o normal. Portanto, se houver um desequilíbrio muito grande nestes últimos dias de campanha, uma descrença numa vitória do PSD, os pequenos partidos têm a ganhar. De facto, têm a ganhar. E aí podemos assistir a uma coisa absolutamente extraordinária, que é não haver centrão. O centrão ficar finalmente dividido pelos cinco partidos do... Para mim não é uma questão fundamental da ordenação dos partidos. Mas o peso que poderão ter... Eu vou-me guiar pelo critério da comparação com os resultados anteriores. Se a CDU descer, desceu. Se subir, subiu, independentemente de se é o terceiro, se é o quarto. E tenho uma grande confiança de que ainda nesta reta final
designadamente a CDU, consiga consolidar a embalagem que leva e consegui-lo há tanto mais. Quanto mais os portugueses estiverem presentes o que sofreram e o que se indignaram e o que protestaram durante estes 4 anos e meio, por daí aquela palavra de ordem da CDU de levar a luta até ao voto, ou seja, e que haja mais portugueses que compreendam que a vida política não é, como eu costumo dizer há muitos anos, um sistema de caixas fechadas, em que as eleições são uma caixa e o que se passou antes é outra caixa e não há comunicação entre elas, não. Isto é tudo só uma caixa, portanto não há nenhuma razão para que, na hora de votar, se escolham critérios de opção que são diferentes dos critérios que levaram as pessoas a sentir-se descontentes e se isto acontecer assim, eu creio que o voto à esquerda do PS, designadamente, não é natural, o que eu penso, o voto da CDU, é um voto que vai pesar na evolução política do país a seguir. Eu, por acaso, não resisto a fazer uma pequena provocação. Eu achei curioso que tivesse começado a sua resposta por explicar que não tem problema nenhum da CDU passar de terceiro para quarto maior partido. Não é... Vou utilizar esta expressão que é forte. O CDS já passou para quinto das europeias e ninguém deu por isso. Já tem o discurso preparado. O Vítor já tem o discurso preparado. Isso ainda é mais assustador. Mas não é... O PC não perde parte da sua razão de existir quando é ultrapassado por outro representante da esquerda não socialista? Não é humilhante para um verdadeiro comunista que o Bloco de Esquerda vos ultrapasse? Não vejo isso assim e creio que qualquer analista que não se contente apenas com os números, que não se contente apenas com a realidade do Bloco de Esquerda como um partido, sobretudo de eleitores, como se vê, aliás, para a campanha deles, ou seja, é um partido de eleitores, sobretudo, o que não é ofensivo, claro. E o PC é um partido de aparelho. Mas a política faz com os votos determinam, mas quem quiser ser, mesmo que esteja num campo politicamente muito oposto ao meu, há de perceber que o PCP é outra realidade política e sociológica e de influência real da sociedade portuguesa e de enraizamento social muito diferente do Bloco de Esquerda e portanto, tirando a questão dos números dos votos, com um peso na marcha da sociedade muito diferente. Creio que isto não pode ser negado. Claro que é diferente, mas não... Qual é a sua sensação quando olha para o Bloco de Esquerda e vê que eles conseguiram algo que o PC não conseguiu? Que foi inverter uma tendência de votos e ainda por cima invertê-la de forma tão veemente. Quando viu o Bloco de Esquerda ultrapassar o PC como representante da esquerda não socialista... Se isso acontecer, são fenómenos que ocorrem nas sociedades em determinados momentos não temos de estar preparados. Mas irrita-o? Temos preparados. Não, a mim não me irrita. Admito que haja militantes do meu partido que sintam isso, mas eu creio que o saldo das europeias globalmente, digamos, na família comunista não foi isso. E qual é o foi mais a subida real que tivemos do que a descida. Porque, sabe, é muito importante perceber isto. É que agora discutimos nestes termos, mas quando o Bloco nasceu, o pensamento de muitos no Bloco e no PS, sabe qual era? Era que eles crescessem à custa do PCP, coisa que até hoje não aconteceu. O mais que se pode dizer é que o PCP, por causa do Bloco, não cresce tanto como cresceria. Mas ninguém pode dizer hoje, nem no passado, que o Bloco cresce à custa do PCP. E o plano e o projeto inicial era esse. E o PCP alguma vez faria parte de um Bloco de Esquerda? Alguma vez? Se o PCP, se confirmarmos estes resultados das sondagens, o PCP alguma vez faria parte de um Bloco de Esquerda? Seria parte? Faria parte. Se o futuro do PCP não passa por fazer parte de um Bloco de Esquerda, qualquer que ele seja. Agora está a dar a expressão Bloco de Esquerda é a expressão que ela tem, são três partidos diferentes. São três partidos diferentes. Está a dar a ideia de uma coligação, ou de uma coisa qualquer, ou do entendimento. Que é aquilo que é. Não, mas o PCP, sobre isso, há muitas mistificações. O PCP não tem nenhuma política isolacionista e está farto de repetir que está disposto a discutir com todos os que se pronunciem por uma nova política diferente daquela que tem seguido. Mesmo Esse é que é o ponto. Mesmo com o Bloco de Esquerda. Inclusive com o Bloco de Esquerda, naturalmente. Muito bem. Gostei deste diálogo final. Não me intrometi porque o Rodrigo fez melhor papel que eu. Fizeste melhor papel que eu. Não, mas excelente. Acho que foi muito bom e foi muito esclarecedor. E também podemos tirar partido da presença do Vítor, a sua experiência e, de facto, as suas convicções. De facto, ficou bem esclarecido. O Rodrigo teve a oportunidade de afirmar
a sua veia monárquica e o Vítor esclareceu muito bem a sua perspectiva comunista em relação à sociedade. Foi um excelente combate de blogs, digo eu. Estivemos aqui frente a frente, duas perspectivas totalmente diferentes. De um lado, Rodrigo Moita de Deus, do 31 da Armada. Do outro lado, Vítor Dias, do Tempo das Cerejas. Nós voltamos amanhã.